Olá, você que está acompanhando conosco o Entre Irmãs. Que bom que você está aqui, que bom que você aceitou esse desafio, que bom que você ama a palavra de Deus, que você quer viajar conosco. Nós simplesmente abrimos o livro de Salmos e estamos viajando, tentando descobrir tudo, tentando entender o que aconteceu e principalmente aceitando o poder da palavra para transformar o nosso coração. E que bom que você está aqui. Irmã querida, que bom que a gente aceitou esse desafio, porque realmente é um desafio. E eu estou muito feliz porque eu gosto de desafios. E quero te cumprimentar. E aí, como você está, Alessandra? Desafio aceito. Eu estou bem, super bem. E espero que você que está nos ouvindo também esteja super bem a cada dia mais. Quando aprendemos sobre o livro de Salmos, nesse desafio, nós estamos sendo assim privilegiados por esse momento que o Senhor nos concedeu, não é verdade? Ah, é verdade, sim, é verdade. Que maravilha, glória a Deus. E eu estava refletindo aqui comigo com os meus botões. Eu não sei se você que está ouvindo, e você, Alessandra, se você já parou para pensar que o livro de Salmos é o livro mais lido em toda a história da humanidade? Já parou para pensar nisso? Ele é acessível, ele é fácil, ele é poético, ele é bonito, porque que beleza que existe nesse livro. Ele é um livro que agrega gerações, milênios, né? Tem muitas gerações aqui, tem muita poesia, tem muito sentimento. E é um livro que todo mundo gosta. Não precisa ser cristão ou confessar a fé cristã para dizer, eu gosto de Salmos. Quando a gente chega no hotel, e antigamente era mais comum isso, mas eu já cheguei a ver isso, você chega no hotel, você via lá o Novo Testamento, Antigo e Novo Testamento e Salmos. Quando você chega em algumas casas, até hoje, casas do interior, você vê lá aberto uma Bíblia e Salmo 91. Então, todo mundo meio que sabe o que significa Salmos. E todo mundo meio que tem alguma relação com algum salmo, alguma coisa do tipo. Né? Todo mundo, né, no Brasil. Com esse entendimento, eu queria te perguntar, irmã, minha querida irmã, o que você pensa quando alguém fala para você Salmos? O que vem à sua mente? Qual a construção que vem em você? Vem o autor? Vem música? O que vem quando fala para você Salmos? Qual é a ideia que vem em você? E você que está ouvindo também, responde aí para você mesmo. O que vem à sua mente quando você ouve a palavra Salmos? Uau! Que pergunta interessante! Nossa, o que vem em minha mente? Agora você me pegou, hein? Mas a cosmovisão que eu tenho da palavra salmo talvez possa ser diferente da sua e dos nossos ouvintes, mas pelo fato de ter decorado o Salmo 91 desde os 10 anos de idade, então quando fala de salmos, eu penso numa águia protegendo seus filhotes e ao mesmo tempo alimentando seus filhotes, trazendo um alimento e colocando na boquinha deles e eles se alimentando. Não só o Salmo 91, que é um salmo de proteção, mas todo o livro de Salmos. E é incrível. Talvez uma ideia meio estranha, diferente, mas é incrível que eu vejo isso, essa águia, essa proteção em todo o livro de Salmos. E é interessante mesmo, de fato, eu acredito realmente, como você, que o livro da Bíblia mais lido, mais comentado, mais fácil em acesso possa ser o livro de Salmos, né? Em diversos lugares, repartições públicas e até mesmo privada, a gente encontra uma Bíblia aberta no livro de Salmos,
ou em pessoas, né, comentando sobre algum versículo ou algum capítulo do livro de Salmos. Isso é muito, muito bom. Uau, é bem marcante a sua cosmovisão, a maneira como você enxerga o livro de Salmos. Minha visão talvez seja um pouco mais comum, né? Porque quando eu ouço a palavra Salmos, me vem assim uma sensação de festa. Salmos de louvor. Então, na infância, né, eu lembro que uma musiquinha que a gente cantava: se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como Davi. Eu danço, eu canto, eu pulo como Davi. Então, minha ideia quando eu penso em salmo obviamente, eu vou pensar no autor, na maioria dos salmos. E eu lembro de Davi, a minha construção infantil, minha ideia a respeito de Davi. É um cara sensacional, tipo, o tio Davi é um tio muito legal, porque ele dança, pula, canta, corre. Ele é tão intenso e tão vibrante. E você, Alessandra, o que você pensa a respeito de Davi? Qual a ideia que você tem sobre ele? Com certeza, eu também observo a minha maneira de enxergar Davi como esta pessoa alegre e espontânea, que não tinha vergonha de expressar o que sentia. Se estava contente, se estava feliz, ele dançava, ele cantava, ele louvava, ele adorava. Se estava triste, ele também cantava, ele também se lamentava. Ele não tinha vergonha de expor o que o coração dele sentia. E isso é incrível. Eu também vejo esse Davi alegre, esse Davi que conquistou os nossos corações, principalmente o do meu filho Juan Carlos, que desde pequeno ele ama as histórias de Davi, principalmente Davi e Golias. Então eu tive e tenho ainda, né, a oportunidade de ver vários filmes, desenhos de Davi com intérpretes diferentes. E então eu tenho uma visão assim de Davi, a maioria deles, com esse perfil alegre, com esse perfil contente. E ao longo do tempo, né, que nós vamos aprendendo a palavra, a gente vai observando quem era de fato Davi. Não é isso aí que você vai falar pra gente? Acertou! Exatamente isso que eu vou falar. A minha ideia sobre Davi foi construída na infância, porque eu tive acesso a ele, às canções na infância. Quando eu cresci, eu comecei a ler e estudar sobre a história dele, e hoje a minha interpretação é totalmente distinta, totalmente diferente. Davi foi um homem como nós. Apesar de ter sido um cara incrível, um tio bem legal, ele era humano. E ele teve os seus altos e baixos na sua vida, ele teve momentos de profunda tristeza. E é importante entender isso. É importante compreender a humanidade das pessoas. Davi era melancólico, sanguíneo melancólico. Eu não sei se você que está ouvindo sabe seu temperamento. Existem 4 tipos de temperamentos e eu não tenho como falar disso agora, é bem extenso. E Davi era sanguíneo melancólico. E quando fala de melancólico, não é porque a pessoa é triste, é porque a pessoa ela tem esse tipo de temperamento. E daí eu me igualo a Davi e me identifico com Davi, porque eu amo dançar também como Davi. Tem uma empolgação dentro de mim muito grande a respeito das coisas, uma intensidade muito grande. E tem os meus momentos de escuridão, onde eu fico triste. E obviamente quando chega algum problema difícil, essa tristeza ela fica mais evidente. Na nossa vida nós vamos ter vários tipos de músicas, vários tipos de estações. E quando a gente chega hoje no Salmo 5, assim como o Salmo 3 e 4, nós encontramos uma canção de lamento. Essas canções que foram definidas como salmos de lamentos não são canções de reclamações. Lamentar não é reclamar.
esse título, esse nome dado, ele denota, ele nos explica que foram canções que foram entoadas nos momentos de tristeza, nos momentos onde a vida não estava bem, porque a nossa vida não tem uma trilha sonora eletrizante com a pegada de rock todos os dias. Existem os dias que nossa vida fica cinza. E quando nós lemos o Salmo 3, 4, 5 e 6, nós vamos enxergar esse sentimento. E era assim que Davi estava se sentindo. Ele estava triste. E nós vamos entender que mesmo na tristeza, Davi não deixava de adorar o Senhor, de expor o coração. E é uma grande verdade que existem muitas músicas lindas, músicas bem melancólicas, mas que são lindas, que tocam profundamente nosso coração. Com esse entendimento, eu quero começar a refletir com você no Salmo 5. Não há um consenso entre os livros de teologia, mas há quem consiga enxergar uma ligação entre os capítulos 3, 4, 5 e 6. E se observarmos, o capítulo 3 parece dar uma a entender que é uma canção pro dia. E o final dela, que é o capítulo 4, dá uma a entender que é uma canção para a noite. Em paz eu deito e durmo, porque o Senhor me faz repousar em segurança. E quando nós chegamos no capítulo 5, nós compreendemos que também é uma canção para um momento específico, né? Para um momento específico do dia, que é a canção de dia. E quando a gente lê o capítulo 6, dá a entender que é uma canção de noite. Charles Spurgeon, ele entendeu essa ligação entre esses 3 capítulos. E ele também entendeu, ele conseguiu enxergar que esse momento desses 4 capítulos são um momento específico na vida de Davi, que é aquela história que nós ouvimos nos capítulos anteriores, que o filho dele tomou, né, o trono, o reinado e o império, ele tomou para ele. E com essa compreensão de dia e de noite, de dia e de noite, a gente vai para o capítulo 1, onde nós fomos convidados a ser justos. O caminho dos justos, lembra? No capítulo 2, nós entendemos que a felicidade para esse caminho justos, né, porque bem-aventurado não começa com bem-aventurado, e esse caminho do justo, que ele é bem-aventurado, que tem essa felicidade através de Jesus. Então mostra que esse justo, essa pessoa que reconhece que precisa de Jesus, que quer Jesus, que aceitou Jesus como seu amado, esse justo, chamado de justo, tem esse costume de falar com Deus, de orar de manhã e de noite. Charles Spurgeon diz que de manhã você abre a sua vida, começa a sua vida, né, com uma chave orando. E de noite você tranca o cadeado com oração. Isso é uma vida fechada. Fechada onde? No Senhor, como um jardim secreto, fechado no Senhor. Que maravilha. Essa foi a interpretação que ele teve. E é muito incrível isso, porque quando nós chegamos no capítulo 5, vemos que Davi está melancólico, está triste. E por que a gente tem essa compreensão que a música é uma música mais comedida, uma música mais introspectiva? Por quê? Porque no texto fala que essa música é destinada a flautas. Eu não consegui encontrar uma música bem legal com flautas, mas imagine aí como é doce a flauta. Ela te convida a uma reflexão. Isso mostra que o momento de tristeza não é um momento que você não aprende nada, pelo contrário. O momento que nós mais aprendemos é no momento de sofrimento. Lá no Salmo 119, no versículo 50, diz assim: quando eu estou cercado de problemas e dificuldades, uma coisa me anima e me consola. A tua palavra me enche de força e poder para enfrentar a situação. Tem outras traduções que dizem assim: que bom que eu passei por um momento difícil, porque eu me apeguei, eu me acheguei à tua palavra. Eu fui atrás de algo que me consolava, que transformava a tudo dentro de mim. E Davi,
com a sua própria vida, com suas experiências, ele fazia isso, ele não ficava remoendo coisas, ele ia diante do Senhor e expunha o coração. Então, Salmos 5 é uma exposição da angústia do coração de um homem que está num momento muito difícil. Acredita-se, eu acredito que era exatamente o momento que ele sofreu a conspiração contra o próprio filho. É normal a gente pensar como filho, né? Dependendo da situação, você pensar assim: quando eu crescer, eu vou dar uma situação melhor pro meu pai, eu vou fazer algo pelo meu pai. Se meu pai não tem casa, eu vou fazer o possível que meu pai tenha conforto. E no caso de Absalão, não, eu vou tirar o conforto do meu pai. Imagina que rombo, que golpe é esse, que dor é essa horrível que Davi estava passando, mas ele escolheu orar. Lembra? Justos. Os justos buscam ao Senhor. Os justos, aqueles que são mais que felizes, eles têm esse segredo, essa chave, que é a oração. Aí você pode pensar, mas não é uma música? É uma música de oração. É uma música que quando ele estava falando com o Senhor. E se olhar logo no versículo 1, ele fala para o Senhor: escuta, ouve as palavras do meu silêncio. Ou seja, no profundo da alma dele, ele estava expondo o sentimento dele em silêncio, né? Era uma angústia interna. É quando você está tão destruído que você não consegue emitir palavras. Então ele pede para o Senhor: sonda aqui, olha aqui meu coração, ouve a angústia do meu coração, me atende, Senhor. E algo também maravilhoso: cedinho de manhã. Já falamos sobre isso, desse fechar, né, de começar já a vida, o dia, abrir uma chave, né, um caminho. Lembrando que oração não é um rito, a oração é um diálogo, né? Cedinho de manhã ele faz oração e ele disse: o Senhor ouve e eu vou esperar, né? Eu vou esperar a resposta. Isso no finalzinho do versículo 3. Ele vai esperar. Isso é esperança. Não uma esperança de ficar parado, mas uma esperança de ir àquele que pode mudar a vida e as circunstâncias de Davi. E aí ele expõe o caráter, né, do inimigo dele. Nesse capítulo também ele expõe o caráter de Deus. Ele mostra aqui, até teologicamente, como é o caráter de Deus. Deus não se agrada da injustiça. Deus nunca se une àqueles que são maus, àqueles que são impiedosos. Nunca, jamais. Isso é contrário ao caráter de Deus. E Davi conhecia o Deus a quem ele servia. Davi se rendia a esse Deus que é o papai, que está próximo dele, que ele pode chegar e dialogar e conversar. Quando nós paramos e refletimos a respeito do Salmo 5 e vemos que mesmo no momento de tanta tristeza, mesmo diante do coração dilacerado, de um pai com o coração dilacerado, ele foi até o pai dele, que é maior que ele, que pode todas as coisas. Vá ao seu papai hoje, assim como está escrito no versículo 7, quanto a mim, Davi, ó Senhor, por causa do teu imenso amor, poderei entrar no teu templo. Com muito respeito, meu coração, me ajoelharei para adorar na tua casa. Vá à casa do Senhor, congregue. Não deixe que a tristeza consuma sua vida, seus ossos, suas energias, de forma que você não reaja. Vá à casa do Senhor, nem que você faça como Ana, que nem sabia como dizer, que simplesmente chorou, chegou e se derramou diante do Senhor. Não fique preso na tristeza. Derrame seu coração, entregue seu coração ao Senhor. Pega o Salmo 5 nesse momento e ore essa verdade para a sua vida. Comece a recitar esse salmo como se fosse você mesmo. E você vai ver, assim como Davi, o segredo, a chave espiritual, que é: quando eu estou triste, mesmo quando eu estou triste, eu adoro, eu oro, eu canto ao meu Senhor. Ó Senhor, oramos diante de Ti, e assim como Davi clamamos, ouça
ouça o nosso clamor, ouça as nossas orações e guia-nos na tua justiça, guia-nos no caminho da retidão, que mesmo passando pelo deserto, mesmo passando por momentos difíceis, Senhor, mesmo passando por momentos de tristezas, nós estamos aqui te clamando, crendo em um Deus amoroso, em um Deus perdoador, em um Deus de justiça. Faça justiça em favor desta pessoa, faça justiça em favor desta mulher, deste homem que ora agora conosco e ajuda-nos, ó Deus. Perdoa-nos, capacita-nos, em nome de Jesus. Dá-nos uma fé centrada em Cristo Jesus, focando, olhando somente para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, que mesmo diante da tristeza, nós não vamos deixar de Te buscar, de Te servir e de Te adorar. Em nome de Jesus. Amém.